Fala pessoal, resolvendo aqui mais algumas questões de álgebra linear. Essa primeira questão, agora as questões vão ser mais rápidas. Na verdade, o que vai diferenciar elas das do primeiro vídeo é que essas questões elas precisam ter uma certa ideiazinha, né? Você precisa, além de ter o conhecimento abrangente sobre álgebra linear, você precisa ter umas sacadas. Então, por exemplo, essa questão aqui, ele deu os vetores v e w e pede para encontrar v1 e v2, tais que v é igual a v1 mais v2, v1 é paralelo a w e v2 é perpendicular a w. Então, só olhando para o enunciado, o que a gente poderia pensar, né? Bom, se v1 é paralelo a w, significa que v1 é um múltiplo de w. Porque se a gente colocar a origem dos vetores todas na origem do plano, e os vetores paralelos eles vão ser múltiplos entre si, né? E se vocês lembrarem, outra coisa é que se um vetor é perpendicular a outro, significa que o produto interno deles é para dar zero. Que mais? Bom, aqui, vamos logo para a solução. A gente vai aplicar o produto interno pegando essa expressão aqui, essa equação, e fazendo o produto interno com W. Então, V interno com W igual a V1 interno com W mais V2 interno com W, como a gente está vendo aqui, né? Só que, como eu falei, V2 interno com W, como eles são perpendiculares, isso aqui vai dar zero. E o V1, como já argumentei também, é um múltiplo de W. Então a gente pode dizer que V1 é lambda vezes W. No caso, produto interno com W, né? Que é como está escrito aqui. E aí, esse W interno com W a gente pode passar dividido, né? Isso aqui é um número. Isolando o lambda, fazendo as devidas substituições para V e W, a gente consegue que lambda é 5/7. É bom verificar isso aí. Então, se a gente achou o lambda e a gente tem o W, a gente consegue achar o V1 fazendo lambda vezes W, né? Que vai dar esse vetor aqui. E como a gente tem V e achou V1, a gente consegue achar V2 fazendo essa operação aqui, que vai dar esse resultado. Bom, para essa questão 2, vai ser mais argumentativo, mas ela é interessante. Mostra que a matriz de rotação de θ graus, no sentido anti-horário, em torno da origem, não tem valores, não tem autovalores se o θ for diferente de zero e se o θ for diferente de 180 graus. Então, o que a gente pode pensar, né? Se a minha matriz é uma matriz de rotação, significa que vai preservar a norma, né? O que significa preservar a norma? Vai manter o valor da norma. Então, a norma de V, depois de ser rotacionada, vai continuar valendo norma de V. E no caso para essa igualdade ocorrer, isso aqui vai ter que ser o quê? Ou 1 ou menos 1 se o vetor inverter, né? E isso é justamente o que ocorre quando o nosso θ ele vai ser 0 graus ou 180 graus. Se o θ for 0 graus, significa que o vetor essa matriz de rotação não vai ter nenhum efeito sobre o vetor V. E se for 180, significa que o vetor V vai ser invertido, né? O seu sentido vai ser invertido. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui só pensando, sem fazer muita conta, é que se a minha matriz de rotação, o θ da minha matriz de rotação for 0 graus, significa que esse lambda aqui é 1. Então a gente achou um alto valor, que seria o alto valor 1. E se o nosso θ for 180 graus, significa que esse lambda aqui vai ter menos 1, né? De qualquer outra forma, seja um valor entre menos 1 e 1 ou um valor acima de 1 ou abaixo de menos 1, não tem como a matriz de rotação ter um efeito nesse vetor que altere o valor desse produto aqui, né? Então, como a gente não encontra nenhum lambda para θ diferente de 0 graus e 180 graus, significa que não tem autovalores se os ângulos forem diferentes desses dois que eu acabei de falar. Outra forma da gente encontrar
Isso, agora, uma solução alternativa, né, fazendo um pouco mais de conta, é passando esse lambda v para a esquerda, passando negativo, né? E aí a gente meio que evidencia o vetor v. Então vai ficar R, que é a matriz de rotação, menos lambda i, em que é a matriz de identidade. Isso tudo vezes o v, isso vai dar igual a zero. A gente está fazendo a mesma operação para encontrar autovalores, né? Então agora, nessa matriz R menos lambda v, a gente aplica o determinante para encontrar o polinômio característico. E quando vocês virem, o polinômio característico ele vai ter, quando fizer aplicar o delta e o Bhaskara, o delta ele vai dar, se eu não me engano, cosseno ao quadrado de θ menos 1. Só que, para que esse delta não seja negativo, ou seja, para que a gente tenha raízes reais da nossa, no nosso polinômio característico, esse cosseno ao quadrado de θ vai ter que ser igual a 1, né? Para fazer cosseno ao quadrado de θ menos 1 vai ter que ser igual a zero. E isso nos dá de novo que o θ vai ser 0 ou 180, para que tenha raízes reais. Fora desses valores, não existem raízes reais, então a gente pode concluir que não tem autovalores reais, certo? Para a questão 3, ele diz que T é uma reflexão através dessa reta, y igual a x, e aí pede para a gente encontrar o T de xy. Então, a operação geral que a gente faz, como é do R2 para R2, a gente vai criar uma matriz 2x2, que tem essas coordenadas aqui, essas entradas. E como a gente viu, como a gente entende, né? O que é uma reflexão através da reta y igual a x? Significa que o x, esse x aqui vai ser levado no y, e o y aqui vai ser levado no x. Quando a gente desenvolve esse sistema, por inspeção, né? Analisando aqui, a gente vai ter que o b é igual a 1 e o a é igual a 0, e o c vai ser igual a 1 e o d é igual a 0, como está descrito aqui. Bom, a última questão ele pede para a gente achar uma transformação linear do R3 para o R2, que leva esse vetor no 2, 0, os vetores canônicos, né? Respectivamente. Primeiro vetor canônico no 2, 0, segundo vetor canônico no 1, e o terceiro vetor canônico do R3, né? No 0 e menos 1. Só que, se vocês lembrarem, o que é o vetor canônico, né? Esse resultado vai ser justamente os valores das entradas que vão estar na matriz. Outra forma de fazer supondo que tem essas entradas aqui, e aí a gente vai meio que aplicar para cada vetor desse. Então, por exemplo, essa matriz T aplicada nesse vetor, qual vai ser o resultado? Para essa primeira linha, por exemplo, vai ser A, né? A vezes 1 e o resto vai zerar. Só que como a gente viu, isso aqui é igual a 2, essa primeira coordenada. Então, A é igual a 2. Fazendo agora para a segunda linha, de novo, o D vai ser multiplicado por 1 e o resto vai zerar, a gente for multiplicar as matrizes. Só que o D, como está aqui, vai ser 0, né? E essa operação vai se repetir de acordo com os demais vetores, de modo que cada resultado da transformação é a coluna da minha matriz de transformação. E agora encontrar o V pertencente ao R3, tal que aplicando essa matriz de transformação a gente obtém o 3, 2. A gente vai dizer que V é um vetor genérico aqui, com essas coordenadas, com essas entradas V1, V2, V3, e montar um sistema. Só que observe que a gente vai ter mais incógnitas que equações. Isso nos indica que vai ter uma infinidade de soluções. Então, bom, como aqui a gente vai ter o V2 como elemento constante nessas duas igualdades, a gente pode supor que ele vale um determinado lambda. Então, quando a gente isola V3 e isola V1, a gente pode reescrever esse vetor V como sendo esse vetor no R3, que representa um ponto no R3, mas digamos que isso aqui é uma reta, né? Aqui é o vetor de direção da reta,
E esse lambda é que vai controlar os possíveis valores que, quando a gente fizer essa operação, vai totalizar, vai resultar nesse vetor V aqui. Então, todos os vetores que tenham essa cara aqui, essa forma, para qualquer lambda escalar, vai levar depois que for aplicada essa transformação T, vai levar no 3,2. Bom, galera, é isso. Acredito que por esse vídeo a gente encerrou a playlist de álgebra linear. Deu para dar uma visão bem ampla dos assuntos abordados, mas deixo claro que existem muitas outras coisas para se aprofundar. Por exemplo, nessa questão aqui, eu falei só, na verdade falei só citei, né, autovalores reais, mas existem também, é possível calcular autovalores complexos, mas isso é uma matéria um pouco mais avançada. Para quem for fazer álgebra aplicada, provavelmente o professor vai entrar nesses assuntos, falar um pouco sobre matriz canônica de Jordan, essas coisas. Outra coisa interessante da álgebra linear é a questão de otimização, né? Que a gente pode utilizar, por exemplo, acho que o nome é matrizes, na verdade, otimizações quadráticas, que a gente utiliza matrizes para tentar linearizar uma função. Trabalhar com funções lineares é muito mais fácil do que funções quadráticas e tal. E bom, não vou me estender muito. Acredito que seja isso por enquanto. Valeu, galera. Até a próxima playlist.